Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Começamos mais um Câmara em Pauta e hoje debatendo a violência obstétrica. Esse é um tema que já vem sendo discutido há alguns anos nas pautas das mulheres, mas ganhou destaque no final do ano passado pelo caso da influenciadora digital Chantal Verdelho, que denunciou publicamente a violência sofrida no parto. E para discutir esse tema, nós recebemos a defensora pública Paula Santana, que é coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. Prazer recebê-la. Também recebemos a ginecologista Larissa Flossi, da Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras. Também é um prazer recebê-la aqui na TV Câmara discutindo esse tema com a gente. Bem-vindas. Prazer. Obrigada pelo convite. Larissa, eu queria começar com você. Esse caso específico da influenciadora Chantal, ele teve muita cobertura midiática, acabou levando assim, até uma explosão de pesquisa no Google sobre esse termo, né, o violência obstétrica. Mas é algo que ainda não está nem muito claro para a população e até para as pessoas que sofrem essa violência, né? Então, para começar o programa, eu queria que você explicasse para a gente o que é de fato esse conceito. Bom, queria agradecer o convite, primeiramente. Acho que é um tema que precisa realmente de muita evidência em todos os âmbitos, porque é uma prática que é arraigada na nossa realidade, no que a gente tem de assistência no Brasil, mas é uma coisa pouco falada ainda, né? Então, a gente fica feliz quando alguma coisa dá evidência a isso, porque abre esse espaço para debate, né? Então, violência obstétrica seria, assim, toda ação direcionada à mulher durante o pré-natal, parto ou puerpério, que possa causar algum tipo de dano à mãe ou ao bebê, à mulher ou à pessoa que pare e ao bebê, né? Então, muita gente pensa, e esse termo ele vem sendo debatido até de uma forma errônea, porque, de fato, as pessoas associam violência a uma coisa que, de fato, cause uma agressão, alguma coisa assim, mas a violência, ela pode estar até mesmo nas coisas mais sutis, né? No jeito que essa pessoa que está parindo é tratada, na forma como o bebê é recepcionado na hora que nasce. Então, submeter a parturiente ou a gestante a práticas que não são corroboradas nas melhores práticas de evidência científica também podem ser encaradas como violentas, né? A gente está num contexto de uma sociedade que já tem o machismo, né, arraigado, então a violência obstétrica, ela quase que se continua com a violência que as mulheres sofrem em outros contextos também, né? Então, a violência obstétrica seria qualquer coisa que possa causar dor, dano ou sofrimento desnecessário à mulher, e especialmente aquelas que são praticadas sem o consentimento explícito dessa parturiente no momento do parto, ou a gestante no momento do pré-natal ou do puerpério. Paula, a Defensoria Pública ela produziu uma cartilha bem detalhada, né, sobre esse assunto, ajudando a identificar a violência obstétrica, mas também a proteger, tentar evitar, coibir e denunciar. Falta ainda conscientização e divulgação desses direitos das mulheres? O que nós vemos, né, que as mulheres têm pouco acesso à informação, porque isso não é feito, né, tanto pelo Estado, como mesmo pelos municípios, né. Então, hoje, quando a gente pensa em normativas de proteção às mulheres, o Estado brasileiro, ele tem diversas normativas que garantem uma assistência humanizada durante o parto e também no pré-natal e no pós-parto. Então, hoje, se a gente tivesse essas normativas do Ministério da Saúde, lei estadual do Estado de São Paulo, que também garante assistência ao parto humanizado, e também os tratados e convenções internacionais que garantem, né, um acesso a uma saúde que não seja discriminatória, a um direito à saúde, né, que respeite a autonomia, a privacidade, a intimidade dessa mulher, hoje nós teríamos no Brasil um lugar em que as mulheres seriam respeitadas como cidadãs também nesse momento, né, da gestação e também durante o parto, né. Então, a Defensoria, que é esse órgão que tem esse dever, né, de garantir o acesso à justiça para as pessoas, tem o dever também de que esse direito, que muitas vezes é burocratizado, é de difícil entendimento, seja traduzido para a população em geral, para que as mulheres saibam e entendam quais são os seus direitos nesse momento, né? Mas, de modo geral, como a doutora trouxe, exatamente uma assistência humanizada é essa em que a mulher
tem direito a participar do seu parto, tem direito, né, de dar o consentimento para os procedimentos que vão realizar, né, que serão realizados no seu parto, um direito, né, de que esses procedimentos tenham e sejam atualizados de acordo com a ciência atual, né? Então, quando a gente fala de uma assistência humanizada que se contrapõe, né, a essa questão de violência obstétrica, exatamente o ponto é que essas mulheres tenham informação a esse direito e que esse momento, né, em que muitas mulheres estão vulnerabilizadas, né, é um momento que muitos direitos a elas são negados, que a gente comece a compreender que é uma obrigação do Estado, que é uma obrigação da saúde, que estruturalmente essas mulheres não devem ter medo, né, de serem atendidas na saúde, devem fazer parte da construção, né, desse momento que é o parto, que é o pré-natal, e que assim, né, estruturalmente a gente fazendo essas mudanças, a gente vai conseguir que o Brasil não seja, né, mais um recordista de mortalidade materna, de cesárea, enfim, a gente está num ranking muito ruim quando a gente pensa em direito das mulheres, principalmente nesse momento do parto e pré-natal. Você falava dessas políticas públicas, que há políticas públicas para a proteção dessa mulher, mas a gente vê que dentro do próprio Conselho Federal de Medicina, o termo violência obstétrica não é visto com certo receio, né? Inclusive também em 2019 o próprio Ministério da Saúde tentou banir o uso dessa expressão via ofício, acabou gerando uma série de críticas, mas a gente vê que é um assunto que ainda vem gerando, acaba gerando assim, uma resistência dentro das instituições, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque até por ser uma violência de gênero, a gente vê que ainda tem uma resistência dessas instituições. Pode ser a Larissa? Perfeito. Realmente, isso é mais um outro tipo de violência que a gente também encara quando que envolve esse assunto, né? Então, a ideia dos conselhos, né, e das instituições é, mais uma vez, silenciar a voz das mulheres que estão tomando consciência dessas práticas e estão querendo voz para denunciar essas questões, né? Então, tem até... Isso é muito debatido na rede feminista, porque a gente levanta essa pauta e essa bandeira de que o nome é realmente violência obstétrica, precisa ser encarado como violência obstétrica, precisa ser tratado e combatido como um tipo de violência de fato, né? Então, até isso já é um outro tipo de violência, né? Existe um movimento de silenciar as mulheres que desejam se apropriar novamente dos seus corpos e das suas histórias para terem respeito no tratamento, né? Nesse momento de tanta vulnerabilidade para a mulher que é o parto especificamente, né? Então, como a doutora Paula falou muito bem, acho que é muito importante a gente dar nomes, né? E a gente fazer esse contraponto real do que é uma assistência humanizada, que apesar de ter tido um viés mercadológico a partir desse termo aí, humanização do parto, do pré-natal, do nascimento, né, de toda assistência que envolve gestantes e puérperas, na verdade, a humanização se pauta em dois pilares principais, que são respeito à autonomia da mulher, então permitir que a paciente perceba o que ela quer e faça parte das decisões relacionadas à sua assistência, e respeito às evidências científicas, né? Seguir o que a ciência prova que tem de melhor para aquela mulher e para aquele bebê, né? Então, de fato, assistência humanizada é isso, não tem nada além disso. Parece muito óbvio a gente ter que falar nesse conceito de que o que as mulheres querem, no caso, é serem respeitadas, é não serem xingadas, alijadas da sua liberdade, ou serem submissas a técnicas que já são obsoletas, né? Mas, infelizmente, a gente precisa trazer isso à tona, porque, de fato, a violência obstétrica, ela é real. E o nome é violência obstétrica, não tem como ter dúvida. As práticas são realmente violentas. Quem já esteve num contexto de assistência onde há violência obstétrica, não tem como ter dúvidas. A gente vê que aquilo praticado é violência real. Então, a gente precisa encarar isso e tratar dessa mesma forma. Paula, legalmente falando, não é uma tipificação da violência obstétrica como crime.
Embora não tenha essa classificação específica, ela acaba sendo incluída em outros crimes. É necessário mudar a legislação? Como é que é esse processo também de denúncia e julgamento nesses casos? Assim como a gente tem, né, tentativas de silenciamento, né, por órgãos da saúde, instituições da saúde, né, que refletem, né, como que o Brasil, ele é um descumpridor dos direitos das mulheres, inclusive, né, esse termo que é cunhado pelo movimento das mulheres, né, mulheres negras que sofrem ainda mais severas e profundas violações em relação aos seus corpos, é muito comum, né, que o Estado queira silenciar as histórias, as violações dessas mulheres, até mesmo para que o Estado, né, não tenha que ser responsabilizado por omissões. E aí eu acho que vale rapidamente a gente só lembrar que o Brasil, inclusive, ele já foi condenado internacionalmente por uma má prestação de assistência à saúde à Aline Pimentel, que era uma mulher negra de baixa renda do Rio de Janeiro, que não foi atendida na saúde, né? Infelizmente ela falece, então a gente está falando de uma mortalidade materna que era evitável, exatamente porque o Estado ele negligenciou ali o atendimento a essa mulher, e a partir dessa condenação, o Brasil ele recebe várias recomendações, entre elas formação em gênero para todos os profissionais, inclusive o Estado começar a nomear e a tratar com seriedade e responsabilidade essas violações. Então, quando a gente olha, né, para todas as normativas que a gente tem, internacionais e nacionais, em que pese a gente não tem uma lei federal que defina o que é violência obstétrica, a gente consegue, né, por exemplo, a partir, né, da nossa Constituição, dignidade humana, a proteção à maternidade, direito à intimidade, autonomia, confidencialidade, construir uma série de direitos que, apesar de não estarem numa lei específica de violência obstétrica, vão nos dar possíveis, né, encaminhamentos para que uma situação de violência obstétrica ela seja, assim, responsabilizada, né? Além também de várias normativas do próprio Ministério da Saúde que vão definir o que é essa assistência humanizada. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a Lei 15.759, que também define o que é uma assistência humanizada e vai trazer também, né, quais ações não podem ser realizadas, porque seriam violações aos direitos das mulheres, e também violações, né, que são tão graves que elas vão encontrar uma tradução no direito penal. Então, né, a gente vai encontrar crimes de lesão, né, injúria, difamação, enfim, né, uma série de outras possibilidades. Então, a gente pode olhar, né, para a responsabilidade penal, algumas violações vão ser traduzidas e possíveis dentro dessa lei. A gente vai encontrar também, né, a responsabilidade civil, ou seja, processar o hospital, processar, né, o médico ou médica ou outros profissionais da saúde, né, porque a violência obstétrica ela não se restringe, né, a atos médicos ou aos profissionais médicos, ou também a responsabilidade relacionada ao profissional em frente ao seu conselho, né. Então, as mulheres podem buscar todas essas vias, né, e são vias importantes, porque elas podem, inclusive, mudar o coletivo também, né. E acho que, por fim, só para a gente lembrar que tem municípios já no Brasil que tem legislação, a gente tem, por exemplo, o município de Diadema, a gente tem estados que tem também, e aqui na América Latina, alguns países que já têm legislação, e a gente tem um PL, né, lá no Congresso, que está parado desde 2014, e seria importante também a gente dar andamento a essa legislação. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente volta debatendo mais sobre violência obstétrica. Não saia daí. Voltamos com Câmara em Pauta, hoje debatendo violência obstétrica. Para isso, recebemos a defensora pública, Paula Santana, e também a ginecologista Larissa Flose. Larissa, para a gente continuar esse papo, eu queria que você falasse um pouquinho de quais são as principais práticas que podem ser consideradas violência obstétrica, né? A gente falou do conceito de uma maneira mais ampla, mas a gente sabe que muitas vezes as próprias gestantes, elas não reconhecem essa violência por ser algo tão normalizado, né? Se você pudesse citar algumas coisas que não são, como você falou, tem alguns procedimentos que não são mais aceitáveis nos dias de hoje, que ainda são feitos, se você pudesse citar um pouquinho. Sim. Bom, eu acho que o conceito ele precisa partir do princípio, né, de que tudo que é feito sem o consentimento e o entendimento do principal interessado naquilo que é a mulher pode ser classificado como violência obstétrica, certo? Então, dessa forma, tratar a mulher até por um nome pejorativo ao qual ela não se identifica, com o qual ela não se identifica, pode ser uma violência obstétrica, né?
Então é muito engraçado e é muito curioso, porque de fato as entidades, né, elas classificam essa questão da violência obstétrica e tem medo desse termo, porque de fato existe um mecanismo que tenta proteger o fim, né? Então, deu tudo certo no parto, a mãe ficou bem, o bebê ficou bem, então não existe violência obstétrica. Foi feito tudo o que precisou ser feito para que ficasse tudo bem. Mas é importante pensar que tem muito mais coisas entre o céu e a terra do que a gente pode nomear nesse contexto. Então, mais do que um bom desfecho, é importante a gente pensar que a assistência ela deve priorizar o respeito às partes, né? Então, a mulher pode sofrer uma violência verbal, então, frases como, na hora de fazer não doeu, é melhor você colaborar, senão seu filho vai morrer, coisas desse tipo, que são corriqueiras, podem ser consideradas não, são violências obstétricas, né? Submeter a mulher à manobra de Christeller, que é aquele empurrar da barriga, né, do fundo do útero em direção à vagina para que o parto aconteça de forma mais rápida. Essa manobra ela já é proscrita pela literatura, já é sabido que causa mais dano do que benefício. Então, praticar a manobra de Christeller, e existe uma evidência, né, um estudo da Fundação Perseu Abramo, que diz que mais ou menos 25% das mulheres indicam que foram submetidas a essa manobra no parto, isso é violência obstétrica. A própria episiotomia, que é altamente difundida no nosso meio, né, que é aquele corte que se faz entre a vagina e o ânus da mulher, também para facilitar a passagem do bebê. Se a episiotomia é feita num contexto de não necessidade, já existem diversas evidências que corroboram que a episiotomia ela já é praticamente desnecessária num contexto de assistência bem feita e baseada em evidências. Então, a episiotomia, quando feita sem o consentimento da mulher, também pode ser violência obstétrica. Existem relatos, né, de mulheres, isso em diversas frentes de assistência. A gente viu isso agora com o caso da Chantal, né? Mesmo você dentro de um dos maiores hospitais, com uma assistência totalmente particular, você ainda pode ser submetida à violência obstétrica, mas existem relatos até de violência física mesmo, né, nesse contexto. E é importante também pensar que a violência ela pode se estender também para o recém-nascido, né? Então, o conceito de violência neonatal, ele também já é uma realidade. Então, submeter o recém-nascido a práticas violentas, obsoletas, distanciar sem necessidade o bebê da mãe, também pode ser considerado uma violência. Então, tem várias questões aí que corroboram, a lista é infinita. Paula, voltando a essa questão de políticas públicas voltada aos direitos das gestantes, a gente já tem algumas leis aprovadas no Brasil, como, por exemplo, a lei do acompanhante, que foi um passo importante para tentar coibir também a violência obstétrica. Eu queria que você falasse um pouquinho de qual a orientação da Defensoria para fazer valer também esses direitos. Eu não sei como funcionou, por exemplo, durante todo o período de pandemia que a gente ainda está vivendo, a lei do acompanhante continuou valendo, como que as pessoas podem garantir que esse direito é respeitado também? A lei do acompanhante, ela é uma lei muito importante, né, porque também os estudos nos trazem, né, que para as mulheres, esse momento, né, do parto, antes ali do parto, ter alguém de sua confiança, né, e lembrando que acompanhante, ele não se restringe, né, ao companheiro, ao pai da criança, ele é de livre escolha da parturiente, né, então pode ser alguém da família, pode ser uma amiga que ela confie, enfim, essa pessoa ela é fundamental para que essa experiência do parto, ela seja mais positiva para a mulher, e também o que os estudos nos mostram é que é também uma ferramenta, um instrumento importante para prevenir as violências obstétricas, porque esse acompanhante, muitas vezes, ele vai conseguir, por exemplo, dizer, né, no lugar daquela mulher que naquele momento não está conseguindo verbalizar, né, o que ela deseja, o que ela tinha escrito no plano de parto dela, fazer valer ali os seus direitos, né, inclusive também denunciar violações posteriormente, sendo inclusive testemunha, por exemplo, em processos, né, em outros momentos em que isso seja necessário.
A lei do acompanhante, ela é de 2005, e infelizmente muitos serviços, né, tanto por não receberem um aporte financeiro, como também por não entenderem que esse era um direito importante, não se prepararam desde 2005 para garantir, né, um lugar para esse acompanhante ficar, né, existia uma série de regramentos que são necessários e importantes também para garantir, por exemplo, a privacidade das outras parturientes, né, porque a gente sabe que muitos leitos são divididos, muitas vezes esse acompanhante é um homem, mas tudo isso, quando a gente pega, por exemplo, maternidades aqui da capital, aqui do sul, né, da capital, que atende 800 mil habitantes, elas conseguiram garantir o direito acompanhante, inclusive durante a pandemia. Por quê? Porque se trabalhou, né, com estudos anteriores, já tinha o direito acompanhante sendo realizado, durante a pandemia se preparou, havia um kit também, né, para os acompanhantes de máscara, né, eram orientados sobre vacina quando isso já existia. O que se fez? Algumas restrições no sentido de, olha, não vai poder ter uma ampla rotatividade de acompanhantes, né? A gente não vai conseguir trocar 2, 3 acompanhantes. Então, algumas regras foram feitas e o mais importante, isso foi conversado com a mulher durante o seu pré-natal, né? Então, quando ela chegou no hospital, onde ela ia, né, ter o parto, ela já sabia das regras, já sabiam, né, do que teria que ser realizado para aquele acompanhante continuar, e isso foi um exemplo muito exitoso, né? Infelizmente, a gente teve que ajuizar em torno de 5 a 6 ações coletivas aqui no estado de São Paulo para fazer garantir esse direito, né? Em alguns casos, a gente não precisou ajuizar, porque a gente conseguiu de forma extrajudicial conversar com o hospital, mas as nossas reivindicações eram sempre nesse sentido. Vocês estão trazendo para nós que não é possível nesse momento, mas por quê, né? Então, vamos ouvir as maternidades que conseguiram, o que elas podem colaborar e compartilhar com a gente para que vocês consigam fazer um plano de ação nesse momento, né? Porque agora a gente tinha um componente a mais nesse momento do parto, que era o quê? A pandemia. Essas mulheres, elas foram negligenciadas pelo Ministério da Saúde em relação à vacina. A gente tem, né, é o país com a maior taxa de mortalidade materna, e essas mulheres estavam, né, num lugar em que todo mundo estava fugindo, que era o hospital, né? Então, nesse momento, a gente entende que o direito acompanhante ele era mais crucial do que nunca. Felizmente, a gente conseguiu, né, que esses 6 hospitais garantissem o direito acompanhante, mas a gente gostaria, né, que não fosse preciso ajuizar a ação, porque esse é um direito básico das mulheres, né? E aí lembrar também meninas e adolescentes gestantes que muitas vezes ficaram sozinhas, né, porque o hospital não construiu e não pensou nessas alternativas, né? É aquilo que a gente ouve, né? Normalmente, nesses momentos de grande crise, os direitos das mulheres, eles acabam sendo violados, né? E a gente tem aí retrocessos em relação a eles, infelizmente. Larissa, a Paula comentava que dentro da lei do acompanhante não necessariamente só é um parceiro, uma parceira que vai estar ali presente, você pode escolher a pessoa que você quer com você nesse momento. Queria falar um pouquinho da presença de doulas também, porque algumas cidades, alguns locais tentaram inclusive colocar isso em projeto de lei para garantir também esse acesso a doulas. Queria que você falasse sobre a importância dessas pessoas e da necessidade de você conscientizar também sobre você ter uma pessoa da sua confiança ali nesse momento. Sim. Eu queria só reforçar essa fala da Paula também, de que, mais uma vez, essa pandemia mostrou o quanto as mulheres são vulneráveis nesses elos todos da cadeia, né? Porque, de fato, as primeiras pessoas a sofrerem, a perderem seus direitos são as mulheres, né? Especialmente as mulheres grávidas, né? Então, a pandemia acho que escancarou isso não foi visto só nesse contexto do parto. A própria assistência pré-natal foi muito prejudicada com a pandemia, né? Então, isso foi bem negligenciado pelas autoridades e a gente precisou fazer um trabalho bem importante de resgate dessa importância de que o pré-natal, ele de fato é uma construção que vai culminar num parto mais tranquilo e num binômio mãe e filho saudáveis, né? Então, a gente precisa estar muito atenta, especialmente nesses momentos de vulnerabilidade social, porque as mulheres acabam sofrendo muito, né? Então, em relação às doulas, né? Então, só para conceituar um pouquinho, as doulas são pessoas que não têm um papel técnico no acompanhamento do parto, então elas não fazem parte das decisões técnicas que são tomadas durante a assistência, né? Não fazem exame de toque, não indicam cesariana, mas elas fazem parte dessa construção de empoderamento da mulher para parir, né? Então, são pessoas que entendem de parto e que podem lançar mão de outras coisas que não a assistência
técnica propriamente dita, mas para ajudar essa mulher a ter uma experiência positiva de parto. Também foi outra coisa que a gente viu durante a pandemia, que muitos hospitais, até particulares mesmo, quiseram impedir a entrada das doulas durante a assistência, algo que, de um jeito ou de outro, foi um pouco controverso, né, para diminuir as pessoas, mas a gente sabe que ter uma doula num contexto do parto diminui a chance da paciente sofrer violência obstétrica, pode reduzir em até 30% as indicações de cesariana, porque a doula vai ajudar ali nos métodos não farmacológicos de alívio da dor, vai empoderar essa mulher para participar do processo, além de ser também uma pessoa que pode fazer a intermediação da mulher com a sua equipe de assistência, né? Existe uma fala que eu gosto muito e que é: se doula fosse um remédio, seria antiético a gente não prescrever. Agora me fale aqui quem foi que disse isso, mas eu acho que faz muito sentido, porque de fato a gente tem só benefícios em ter essa figura dessa pessoa que entende de parto, que tem esse vínculo com a parturiente, e que pode também fazer essa ponte entre a equipe técnica e a família e a gestante. Então, a doula ela tem esse papel, especialmente na denúncia de violência obstétrica, né? A gente vê muito que a doula, por ser uma pessoa que tem vivência em outras experiências de parto, ela pode eventualmente identificar situações violentas que talvez a própria paciente não tenha tido consciência, né? Por estar ali naquele momento de vulnerabilidade. Então, ter uma doula também pode proteger a mulher nesse contexto. Voltando um pouquinho que vocês falaram sobre a pandemia, além dessa questão de impedir a entrada de acompanhante, de respeito às leis, e as grávidas terem sido deixadas um pouco ao léu nessa questão da vacinação, ou pela saturação do sistema de saúde de uma maneira geral, o número de casos de violência obstétrica teve um aumento também durante esse período, a Defensoria Pública conseguiu acompanhar, houve um aumento de casos também? A gente não tem um diagnóstico, né, dizendo se houve um aumento, não. O que a gente, né, ouviu dos relatos das mulheres que chegaram foi mesmo uma ausência de acesso ao direito à saúde, né? Então, antes da pandemia, a gente tinha muitas vezes, né, uma má prestação à saúde, mas de modo geral, as mulheres eram super bem acompanhadas no pré-natal, conseguiam acessar, né, a maternidade onde elas iam ter o parto, né? A gente conseguia aí garantir, né, em grande parte das vezes, o direito ao acompanhante, mas nesse momento da pandemia, a gente viu um retrocesso naquilo, né, que já era garantido para as mulheres. Não é à toa que quando a gente ouve, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Fundo Populacional da ONU, todas essas organizações de direitos humanos, né, que já estavam acompanhando a pandemia, que já ocorria anteriormente, né, nos outros países, já tinham, né, dado a dica para o Brasil. Ó, Brasil, direitos sexuais e reprodutivos estão sendo violados nesse momento da pandemia, porque não se está entendendo que eles são direitos importantes a serem garantidos mesmo durante a pandemia, né? E isso não foi observado aqui no Brasil. Então, apesar da gente ter tido algumas notas técnicas do Ministério da Saúde, eu entendo que elas foram tardias, então muitos profissionais da saúde, né, não tinham diretrizes atualizadas para trabalhar, por exemplo, do Ministério da Saúde, né? Muitos serviços pararam temporariamente, então as mulheres, elas entraram também numa peregrinação que antes não existia para acessar, por exemplo, o pré-natal e maternidade, né? E aí a gente vê um aumento, sim, da mortalidade materna, né? Isso a gente consegue te passar pelos estudos que a gente teve, tanto por uma ausência de vacinação precoce para essas mulheres, então, enquanto, né, outros países já vacinavam, né, a partir das evidências científicas, as mulheres gestantes e puérperas, aqui no Brasil, a gente teve que oficiar o Ministério da Saúde, né? As defensorias de 16 estados oficiaram, né? Sei também que as associações médicas também o fizeram, porque estava muito preocupante, né? A gente tinha, por exemplo, caminhoneiros sendo vacinados, né, na fila preferencial, e as gestantes ainda sequer previstas como um grupo para ser vacinado, né? Então, a gente olha com muita preocupação exatamente que nesse momento de extrema vulnerabilidade, em que a gente já tinha esse diagnóstico de que era necessário vacina e era necessário que serviços ligados a direitos sexuais e reprodutivos de modo geral não fechassem, o Brasil caminhou exatamente ao contrário, né? Fechando esses serviços
e também violando esse direito ao acesso à vacinação das gestantes, né? Acho que um ponto que também é importante a gente pensar, né, que a gente teve um diagnóstico de aumento de violência sexual. Enquanto isso, né, serviços que poderiam ter atendido meninas, adolescentes e mulheres nesse momento da pandemia também fecharam. Então, né, pensando que a questão, né, da gestação, ela está nesse amplo guarda-chuva de direitos sexuais e reprodutivos, hoje a gente já consegue olhar para tudo que passou, que realmente o Brasil foi muito omisso, e ele é responsável, né, por essa ampla taxa de mortalidade materna, e a gente lembrar que mortalidade materna é evitável. Então, o Brasil, ele infelizmente corroborou para que vidas, né, fossem aí ceifadas, sabendo que poderia ter feito, né, muito para que isso não acontecesse. E mesmo, desculpa, posso só complementar uma coisinha? Pode complementar. Num âmbito de mais particular, até dentro da própria classe médica, a gente teve resistência dos médicos em encararem as gestantes como um grupo prioritário, tanto para a vacina quanto para os cuidados, né? Então, acho que faltou também, até do ponto de vista dos próprios médicos, endossarem, sabe? E comprarem essa briga. Então, de fato, as mulheres ficaram muito vulneráveis mesmo nesse contexto. Acho que isso é um contínuo do que a gente vê nessa sociedade machista e patriarcal que a gente vive. A prática obstétrica, principalmente, ela ainda é muito pautada nesses valores, então isso só contribuiu mais ainda para que as mulheres fossem mais alijadas dos seus direitos do que antes, né? Tá certo, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta continuando esse papo, não sai daí. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje debatendo a violência obstétrica. Para isso, recebemos a defensora pública, Paula Santana, e a ginecologista, Larissa Flose. Bom, a gente falava um pouquinho sobre essas políticas públicas voltadas ao parto humanizado, mas eu queria falar também sobre essa cultura intervencionista que a gente tem no Brasil. Em 2018, a rede privada de saúde, o índice de cesárea foi de 83%. Na média, incluindo o SUS, cai para pouco mais da metade, mas ainda assim é muito mais do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que fica entre 10 e 15, me parece. Eu queria saber de vocês como que a gente faz para melhorar esses números, apesar das políticas públicas e da tentativa de conscientização, como é que a gente muda isso? Bom, eu acho que do ponto de vista da assistência, tem muita coisa que a gente precisa mudar, porque, de fato, a cesariana no Brasil virou uma prática respaldada quase que culturalmente, né? Então, as pessoas já têm uma certa empatia pela cesárea e não entendem ou não são informadas de que a cesariana é uma cirurgia de grande porte, né? Médio para grande porte, e que tem riscos associados, né? A parte disso, aconteceu também uma mudança de paradigma nas próprias entidades de formação dos ginecologistas e obstetras, né? Então, dentro das faculdades de medicina, a gente vê que a assistência obstétrica, ela nem sempre é respaldada pelas melhores práticas científicas. Então, o que a gente vê nos contextos de hospitais e escolas também são índices de cesariana muito altos, práticas violentas associadas ao parto também, o que vai retroalimentando todo esse sistema que já é muito cesarista, né? Que a gente fala que preza pela cesárea, né? Então, eu acho que tem que existir uma mudança de formação dos ginecologistas e obstetras. A obstetrícia, ela ainda é, atualmente, nos rincões aí do Brasil e até mesmo nas próprias escolas, ainda é muito uma prática pouco baseada em evidências, então é muito baseada na opinião do especialista. Então, eu sempre fiz assim e sempre deu certo, vou continuar fazendo. Isso não pode mais ser permitido, a gente precisa exigir que os médicos se atualizem, né? Além disso, a gente precisa também buscar políticas que incluam outros profissionais na assistência ao parto, porque isso também faz sentido do ponto de vista científico e melhora as práticas. Então, ter obstetrizes praticando, anestesistas que saibam fazer uma analgesia de parto bem feita, que não atrapalhe, mudar também a formação dos pediatras para entenderem que
a violência neonatal não pode ser aceita. E dentro das próprias faculdades também, já desde que os embriões de médico estão passando por ali, eles tenham essa ideia de que a gente precisa buscar uma prática tanto baseada em evidências quanto respeitosa e que traga a mulher para esse lugar de protagonismo. Paula, apesar desse número muito grande de cesáreas desnecessárias, a gente viu que no sistema público de saúde esse número é menor, mas a gente vê também alguns relatos de mãe no sistema público de saúde alegando que foram coagidas a insistir na cesárea quando já tinha o sofrimento fetal. Teve casos recentes aqui em Guarulhos, que 30 mulheres denunciaram violência obstétrica no Hospital Geral de Guarulhos. Nesse sentido, são casos isolados também? A Defensoria tem contato com esse tipo de situação? São mais casos isolados? Ou é algo recorrente também no sistema público? É interessante, né, que a gente tem aquela pesquisa do Nascer, que aponta que 70% das mulheres, quando elas estão no início da gestação, elas querem um parto vaginal. E aí, né, no transcorrer da gestação, elas não são apoiadas, né, e aí por diversos profissionais pelos quais elas passam, né, também um desconhecimento, né, que a gente tem na nossa sociedade em relação ao parto, né, a gente ainda descreve o momento do parto, né, apenas do ponto de vista de dor, né, apenas do ponto de vista de que, olha, né, é melhor você ir lá e não gritar, olha, é melhor, né, você também não falar muito do que você quer, senão você também pode sofrer alguma violação. Então, a gente tem essa construção social, de que as mulheres, elas ainda não são donas, né, do seu próprio corpo e do seu próprio querer, mesmo nesse momento do parto, né, é um momento muito vulnerável também do ponto de vista de informação, porque, né, a gente ainda não oferece para essas mulheres, né, desde o início, por exemplo, um plano de parto que vá trazer, olha, né, o que a gente tem hoje, que a evidência e a ciência vão trazer. Tem indicações de cesárea? Tem indicações de cesárea, é importante você saber também, né, quais são esses momentos, mas a gente acaba, né, deixando saber muito na área da saúde, né, e aí também, né, eu sou do direito, né, o direito também é um saber, né, que sempre, muitas vezes se coloca hierarquicamente, né, em relação aos cidadãos e cidadãs, muitas vezes também a gente não traduz o direito para as pessoas, então também a importância da gente traduzir os termos técnicos e tornar isso acessível, né, eu entendo que isso, na verdade, né, não vai fazer com que a gente não mais admire um médico, uma médica, mas sim, né, de que os direitos relacionados ao meu corpo são, né, um direito que eu tenho que ter acesso. Então acho importante a gente também pensar, né, nessa tradução da evidência científica, o que é, por que hoje a episiotomia não pode ser feita de praxe, né, por que alguém subir na minha barriga e empurrar não é um procedimento que vai ser seguro para mim, o que eu posso dizer não, né, então eu acho que falta aí do Estado ele fornecer essa segurança para as mulheres, e na Defensoria chegam todos esses diversos relatos, né, desde a mulher que tentou entregar o seu plano de parto, né, que é um documento garantido em lei, o hospital falou, aqui você não vai, né, juntar no seu prontuário, isso é um direito básico, como a questão do direito acompanhante, como mulheres que têm medo de parir, e aí elas vão preferir, né, a cesárea, no sentido de acharem, né, que a cesárea vai trazer, por exemplo, menos chance de sofrer violência obstétrica, né, então é muito triste que a construção, né, desse saber sobre os nossos corpos não é, né, nos dado, a gente não estuda sobre isso, e isso reflete nesse momento, né, então eu acho que uma ampla informação, e também aí trazendo a lição de casa para o direito, né? Hoje, no judiciário, a gente não vê decisões reconhecendo a violência obstétrica, né? Hoje, o judiciário, ele vai se preocupar se aquela violação resultou num dano. Por exemplo, se teve uma lesão no corpo da mulher, se teve uma lesão no corpo do bebê. Mas se aquela mulher foi xingada, se aquela mulher não teve direito acompanhante, se aquela mulher não foi informada sobre o procedimento que foi realizado no seu corpo, isso é totalmente silenciado, né? Então, também a gente precisa mudar dentro do sistema de justiça, né, esse espaço que também hoje, no meu entender, silencia muito essas violações relacionadas aos corpos das mulheres. E aí, é claro, bom, se eu sei que eu vou levar isso para o judiciário, ninguém vai ler, eu vou ser silenciada, vão dizer que o que eu estou falando é mentira, eu vou dizer não para um procedimento que vai ser realizado sem eu entender muito bem por quê? Então, também, se a gente não mudar estruturalmente, né, assim como a doutora trouxe, as faculdades, e aí também as faculdades de direito para terem esse olhar de gênero, e a gente ter profissionais
profissionais que depois não vão silenciar, né, essas violações tão graves, a gente tende a entrar nesse ciclo, né, de que as mulheres se submetendo porque não há outra alternativa e não há ninguém, né, que ouça a sua história e acredite ali no seu relato, né, e responsabilize, né, quem violou. A gente já está quase acabando o nosso tempo, mas eu não queria deixar de tocar num assunto que, mesmo agora, quando esse tema ficou mais em alta na mídia, às vezes as pessoas não falam muito, que é a violência dentro do sistema prisional, que não são poucos os casos das mulheres encarceradas que passam por todo tipo de violência obstétrica, às vezes parto algemadas, mesmo sendo proibido. Então, eu queria só tocar rapidamente com vocês nessa questão. Eu sei que a Defensoria Pública ela faz um trabalho também tentando evitar isso. Não sei se a doutora Larissa também tem contato com esse tipo de situação, se vocês pudessem tocar um pouquinho nesse assunto. Começar pela doutora Paula? Pode ser. Antes da pandemia, a gente começou a fazer visitas em penitenciárias femininas exatamente para pensar a questão dos direitos sexuais e reprodutivos em relação a essas mulheres que estão encarceradas, né? O que a gente viu a partir dos relatos das mulheres? Primeiro, hoje, né, a gente até oficiou a Secretaria de Assistência Penitenciária aqui de São Paulo, que é a secretaria responsável, né, pela organização desse sistema. Hoje, nenhuma mulher que está reclusa tem direito ao acompanhante. Então, a perspectiva hoje para essas mulheres é que elas vão entrar no sistema de saúde já com esse direito violado, né? E aí é uma violação sem tamanho. Então, essas mulheres, elas ficam em alas separadas, né? A questão da algema ainda acontece, apesar da gente já ter, né, uma previsão na Lei de Execução Penal que fala que isso não é permitido, além, né, de toda e qualquer previsão que fale de dignidade humana. Inclusive, eu fiz uma ação em relação a uma mulher que ela teve o parto algemada, ela não conseguia se mexer, depois ela teve que segurar a bebezinha dela algemada. Imagina, né? Como é que se dá esse processo em relação a ela? Como é que se dá esse processo de amamentação se você está algemada? Essas mulheres, elas se sentem extremamente discriminadas. Ouvimos relatos de agentes penitenciários que acompanharam o parto sem a anuência dessas mulheres, né? Então, não se garante o acompanhante, mas se garante um agente penitenciário, que ela não autorizou de estar na sala, né? Então, são violações muito graves, porque essas mulheres, nem mulheres são consideradas, né? A gente já percebeu que ser mulher no Brasil não é fácil. A gente é violada. Então, essas nem nesse lugar de subalternidade estão, né? Estão bem no lugar de coisificação, totalmente despidas de seus direitos. Então, é muito triste, né, a gente verificar que essas mulheres vão, né, certamente quando entram gestantes, e aí a gente tem, né, decisões, né, do STF falando, mulheres gestantes, a preferência é prisão domiciliar. E mesmo durante a pandemia, essas mulheres continuaram encarceradas gestantes, né, e a vacinação também aconteceu posteriormente. Então, é um grupo que hoje, né, a gente tem voltado os nossos olhos, porque realmente, né, dentro de um contexto que é tão violador que é esse tema da violência obstétrica, essas mulheres, né, são consideradas aí, né, coisa. A gente pode definir assim pelas violações que a gente viu. Bom, queria agradecer muito a participação, Larissa. A gente já está encerrando, mas eu queria te dar a palavra também para você comentar essa questão e deixar uma orientação para o nosso público, para as mulheres que estão nos assistindo, as pessoas que vão passar por um parto, da importância de ter um plano de parto e tentar procurar seus direitos. Sim, não, eu ia só confirmar que realmente a população de mulheres, né, encarceradas, elas de fato têm todos os seus direitos altamente negligenciados, né? Uma outra coisa que veio à tona também nesse contexto é a pobreza menstrual, né? Então, as mulheres têm até dificuldade de ter acesso a materiais de higiene, né? Como absorventes, enfim, para se manterem dignas, vamos dizer assim, no período da menstruação. Então, isso já tem vários relatos, né? Nesse contexto, e também é outra coisa que a gente precisa pensar. Então, acho que tudo vem nesse contínuo, né? Tudo que diz respeito à saúde da mulher e à dignidade da mulher, menstruação, gestação, parto, direitos reprodutivos, tudo isso é muito fácil nessa sociedade em que a gente vive de ser esquecido e de ser negligenciado. Em relação às mulheres, eu queria dizer exatamente isso. Não tenham medo de encarar de frente esses profissionais que se colocam nesse pedestal, sabe? Acho que é importante o médico ele ser, e a gente
começar a construir culturalmente isso, de que o médico, ele precisa ser um facilitador do conteúdo científico. Eu acho que esse é o nosso papel. Não faz parte, não deve fazer parte da nossa prática estar nesse lugar onde eu estou contra você, ou em que eu sou o detentor de toda a sabedoria, eu sei o que é melhor para você, eu sei como fazer, entendeu? É preciso entender que a saúde, para ela ser integral, ela precisa abranger todas as partes. Então, eu, como médica, o meu papel é ser facilitadora do conhecimento. Eu leio os estudos, eu interpreto os estudos e eu facilito esse conteúdo para você. Quem vai saber o que é melhor para você, e nesse contexto da gestante, para o seu bebê também, é você. O meu papel é estar aqui guiando, né? Pelos mares da boa prática e da ciência, né, das evidências científicas. Então, eu queria pedir, né, assim, para as gestantes, para não... Eu gosto dessa frase também, que eu acho que o principal item do enxoval é a informação. Então, vão atrás de informação, conversem, debatam, discutam com o médico se for preciso, procurem equipes multidisciplinares, doulas, enfermeiras, e a gente precisa começar a construir essa pós-verdade aí da obstetrícia, né? Essa nova forma de agir. E isso tem que contar com o ímpeto das mulheres também de se colocarem nesse lugar, de se empoderarem realmente da sua existência e de buscarem o melhor para si. E estamos aí como rede feminista para ajudar nesse processo. Tá certo, obrigada. Agradeço muito as duas pela participação. O tempo é super curtinho, mas foi ótimo ter vocês aqui com a gente. Obrigada. Muito obrigada. Bom, e agradeço você em casa também que acompanhou o programa com a gente. Esse foi o Câmara em Pauta de hoje, discutindo violência obstétrica. Muito obrigada e a gente se vê no próximo programa.